Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta matemática muito interessante que é o MATLAB e vou explicar para vocês um código aqui que eu desenvolvi para fazer cálculo de determinantes, cálculo de sistemas lineares através, desculpa, de matrizes, tá certo? Bom, antes de apresentar para vocês essa ferramenta que é muito interessante, eu vou mostrar para vocês como vocês podem adquirir essa ferramenta. Bom, aí vai depender. Se você é estudante, você tem a versão do estudante, tá? O MATLAB é um software pago, mas que oferece algumas vantagens, por exemplo, caso você seja estudante. Se você for estudante, você tem a sua escola, a sua universidade, ela pode ter direito à licença. Então você consegue baixar essa ferramenta de forma gratuita. Com algumas limitações de bibliotecas, depois eu vou explicar para vocês o que são bibliotecas, alguns tutoriais, algumas ferramentas mais avançadas do MATLAB que você precisa aí sim comprar. Bom, aqui tem, tá vendo, o MATLAB, você pode adquirir versões básicas de forma rápida, tá? E aqui, ó, você pode trabalhar de forma gratuita, tá? Bom, se estiver complicado aqui, você pode usar também o OpenCAD, tá? Que a avaliação é gratuita e você pode testar sem baixar o software de forma online, tá certo? Vale a pena ter o MATLAB, é uma ferramenta muito usual, muito interessante. E munido dessas informações, eu agora vou dizer para vocês, por exemplo, aqui ele mesmo fala, você pode utilizar para operações matemáticas simples, você pode utilizar para modelagem matemática, análise e tratamento de dados, desenvolvimento de algoritmos, a inteligência artificial, IoT, internet das coisas, processamento de sinais e imagens, análise estatística e por aí vai. Eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu criei para desenvolver e explicar um pouco como é que funciona esse código de forma sucinta, tá? Bom, aqui está o MATLAB. Na área de trabalho, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ele tem esse formato aqui, ó, tá? É um gráfico em 3D. Quando você clica para abrir, abre essa janela aqui, MATLAB, tá? E o editor, que é o script, é onde você vai escrever o seu código para você desenvolver um determinado programa que realiza alguma coisa que você bem intencione fazer. No meu caso, o que eu fiz? Eu criei um programa bem simples que calcula matrizes de ordem 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e 5 por 5. Ou seja, matriz 2 linhas, 2 colunas, chamada matriz quadrada, né? 3 linhas, 3 colunas, 4 linhas, 4 colunas, 5 linhas, 5 colunas. Existe uma forma de você generalizar isso para transformar a matriz N por N. Só que eu quis fazer um código mais simples para que vocês pudessem entender. E aí sim vocês podem desenvolver o que vocês quiserem a partir até do código que eu vou mostrar para vocês. Bom, essas funções aqui, CLC, Clear All, Close All, são funções para que você, a partir do momento que você obtém as raízes do seu, no caso específico desse programa, ela apague para que uma nova rodada de análise seja feita, né? O famoso Clear, né? O CLC, né? É o CLC e o Clear para limpar, o Close, né? Bom, vamos lá. O que eu fiz depois disso? São funções padrão que você pode ir no MATLAB, por exemplo, e digitar help e a função que você quer, por exemplo, clear. Aí eu vou clicar, vou dar um enter, ele vai ali rodar e vai me dar aqui, depois de algum tempo, um resultado referente a essa pesquisa que eu fiz, tá? Tá aqui o resultado, tá bom? Aí, ó, clear, né? Aí diz que é variável função de memória, que remove todas as variáveis, né, da área de trabalho aqui, que é o workspace. Então, a partir do momento que eu uso esse clear, ele vai limpar tudo as informações que eu tenho e vai me oferecer opções novas. Com o tempo, com as nossas aulas também, que eu vou fazer algumas aulas de MATLAB com vocês, vocês vão perceber que eu consigo gravar essas informações, né, em determinadas variáveis para que eu possa utilizar depois. Eu posso, né, salvar meus resultados, né, e depois carregar esses resultados que eu salvei se eu não quiser ficar toda hora gerando resultados. Isso pode ser demorado, o MATLAB, dependendo do código que você gerar, o código fonte, você pode ter um tempo muito grande de operação e com isso você vai demandar tempo de resultados que às vezes você pode ter armazenado e ir lá e fazer uma determinada análise gráfica desses resultados que você, né, obteve através de uma simulação inicial, uma simulação prévia. Então, ó, eu venho aqui, dou CLC, limpo, tá? Aqui eu não mandei limpar via código, então tá aqui. Continuando, input é uma função de entrada, né? Eu vou entrar com a matriz A, então eu vou digitar aqui na edição,
tá? Eu vou rodar inicialmente só para vocês verem, eu venho aqui no Run, aí tá vendo como é que aparece? Aparece entrar a matriz A, tá? Então, beleza, então eu venho aqui, né, digito a matriz A, pode ser uma matriz de ordem 2, 3, 4, 5, para ficar fácil e rápido para a gente, eu vou jogar uma matriz de ordem 2. Como é que escreve essa matriz? Eu vou escrever linha embaixo de linha. Então, por exemplo, 1, 3 é a primeira linha. Eu dou um ponto e vírgula para representar a segunda linha agora. 1 e menos 1, tá? Beleza. Fiz isso aqui, dei Enter, olha lá, apareceu, ó. 1, 3, 1 menos 1. Tá aqui, ó. 1, 3, 1 menos 1. Matriz B, né? O sistema ele é AX igual a B. Em outras aulas eu até mostrei para vocês. Então, o que acontece? Deixa eu abrir um bloco de notas para mostrar para vocês como é que isso funciona. Bloco de notas, só para a gente escrever aqui rapidinho. Uma coisa rápida. Tá aqui o bloco de notas. Então, vamos supor que o meu sistema seja 2x mais 3 igual a 5, né? Desculpa, 2x mais 3y igual a 5 e x menos y igual a 2. Suponha-se que eu quero descobrir quais são essas raízes. Bom, eu vou entrar com qualquer coisa aqui, tá bom? Só para finalizar, 1 e 1, para vocês entenderem melhor. Aí entrei com a ordem 2, é que ele me deu o resultado. Então, eu limpei aqui, pronto, vou começar um novo. Então, eu tenho aqui, ó, como que eu represento isso aqui? 2, 3 é a primeira linha, 1 menos 1 é a segunda linha, e a matriz B vai ser de resultados. Então, olha só, venho aqui, rodo, tá aqui, ó, entro com a matriz A. Quem é a matriz A? Eu vou representar esse sistema. Aí eu venho aqui, ó. 2, 3. Primeira linha. 2, 3. Espaço 3. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Segunda linha. 1 menos 1. 1, espaço menos 1. Fechei aqui com colchetes. Dou Enter. Tá lá, ó. 2, 3, 2x mais 3y, x menos y. Entro com a matriz B de resultados. 5, 2. Então, 5, ponto e vírgula, porque o elemento é de baixo, 2, está aqui, ó. Entro com a ordem, é uma matriz quadrada, matriz aqui, a ordem da matriz A, tá certo? Entre com a ordem da matriz, a matriz A, a matriz ordem 2. Com isso, olha lá, ó, eu tenho as raízes calculadas aqui, 2.2 e 0.2. Se a gente quiser tirar alguma dúvida, a gente vem aqui, ó, 2.2 mais 0.2. 2.2 vezes 2 dá 4.4. 3 vezes 0.2 dá 0.6, 4.4 mais 0.6 dá 5. 2.2 menos 0.2 dá 2. Então, é verdadeira, tá? Mas vamos continuar a entender como é que eu fiz isso. Tá? Representei a matriz aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? A e B. Aí ele diz assim, se C é igual a 2, C é a ordem da matriz. Então, a nossa matriz é de ordem 2. Se C é igual a 2, eu vou trabalhar nesse ambiente aqui. Se C é igual a 3, eu vou trabalhar nesse ambiente. Você pode perceber que aqui a matriz, ó, A1 e A2, já vou explicar o que é para vocês. Eles são elementos aqui, ó, B e A. 2.1 quer dizer o quê? Que é uma matriz que tem uma coluna, tá? Isso aqui, B, é uma coluna. E o A, 2.2, ele tem duas colunas. Então, esse elemento é da segunda coluna. Então, tá aqui, ó, mostrando para vocês, ó, primeira coluna, segunda coluna. Quando ele bota B aqui, B1, 2.1, ele está pegando esse resultado aqui, 5 e 2, e está colocando na primeira coluna, substituindo os elementos que estão aqui. Isso é a regra de Cramer, tá certo, pessoal? Que eu não vou entrar em detalhe, tá? Porque a regra de Cramer eu também já fiz uma videoaula falando sobre ela. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Eu estou aplicando a regra de Cramer. Eu estou substituindo aqui, na primeira, o B, os elementos de resultado, na primeira coluna, que é o que faz a regra de Cramer. Calculo o determinante dela, está especificando aqui embaixo. E vou para o segundo. Eu quero o resultado de Y. Então, eu substituo a minha saída por Y e calculo via regra de Cramer, tá? Qualquer dificuldade que vocês tiverem em regra de Cramer, é só vocês utilizarem a videoaula de cálculo de sistemas utilizando a regra de Cramer. Lá eu explico bem isso, tá? Calculando os determinantes, o que eu te quis dizer aqui? Se x igual a 0, o determinante é 0, tá? Porque x é 0. X é o determinante. Se o x é 0, quer dizer que o determinante que eu calculei é 0. Então, eu paro por aqui. Porque se o x é 0, eu não vou ter como calcular.
tá certo? Porque vai ser divisão por zero. Olha só, a minha raiz 1 é y sobre x, que é o determinante de A1, que é essa matriz aqui nova criada, pelo determinante da matriz A, que foi a matriz que nós colocamos, que nós fornecemos na informação, tá certo? Se não, né, se x igual a zero, ele para, se não, ele dá aqui um resultado das raízes. Aqui ele printa, foi o que vocês viram lá, ele vai printar a primeira raiz e a segunda e vai encerrar. Se a ordem é 3, ele vai cair na matriz 3 por 3. Se a ordem é 4, ele vai cair na matriz 4 por 4. Se a ordem é 5, ele vai cair na matriz 5 por 5. Ou seja, o que esse código em MATLAB faz? Ele vai pegar a matriz, a ordem, e vai calcular dentro de uma estrutura if que vai representar essa ordem. Se a ordem é 3, ele vem para cá, para esse ambiente, calcula. Se o determinante é 0, ele para. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui CLC, só para poder limpar a tela. Não precisaria fazer isso, ele faz naturalmente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma situação que eu sei que esse cara aqui, 1, né? Ponto e vírgula, 2, 2. Deixa eu ver. 2, ele vai dar 0. Então, eu venho aqui, vai dar 0. Perfeito. Venho aqui e coloco 1 e 0, que não vai interferir. E quando eu entrar com a ordem 2, ele vai dizer aqui C igual a 2, ó. Deu erro, né? Eu fiz alguma coisa aqui que... eu errei aqui, ó. Eu tenho que colocar ponto e vírgula para ele representar a coluna. Então, eu vou chamar de novo. Foi até legal ter acontecido isso, ó. Coloquei a primeira linha, tá? Deixa eu dar um CLC e rodar ele de novo. Peraí. Foi até bom acontecer isso para vocês verem o que acontece quando eu erro uma linha da representação. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 1, 1, ponto e vírgula, 2, 2. Viu como o código ele leva um caráter sério. Se você não colocar o ponto e vírgula, ele entende que é linha. Então, ali sai da lógica. Então, aqui 0, tá? Entro com a ordem 2, lá, o determinante da matriz é igual a 0. Tá certo, pessoal? Bom, o MATLAB, eu poderia continuar aqui dando vários exemplos para vocês. O MATLAB ele faz várias operações bem interessantes. Esse código aqui é um código simples, mas que assim, ele precisa que vocês tenham algum conhecimento de comandos básicos do MATLAB. Se você olhar bem, eu uso funções bem simples para realizar esse código. Então, algo que nós podemos aprender, tá? Caso alguém tenha interesse em mais informações, eu posso gravar novas aulas sobre isso. Mas eu estou apresentando a matriz aqui para vocês, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então eu agradeço aí pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem todos bem e até a próxima.